Pode saltar o endereço aí, por favor. Isso. Abre lá no primeiro livro de Samuel, uma passagem bem conhecida. Amém para todos? Muito bem. Então vamos ler? Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eufrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam os sacerdotes do Senhor, Hofni, Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? Por que não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E sucedeu aquele homem Eucana, e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado,
então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem parecer aos teus olhos, fica até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a minha petição que lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Aleluia. Vamos conversar sobre esse tema nessa noite. Fala para mim. Bem bonito agora. Você podia falar isso para o seu irmão que está do lado aí. Amém, querido? Essa é uma das passagens mais lindas e comoventes da Bíblia. É possível que eu esteja pregando nessa noite para alguém que tenha perdido os seus sonhos pelos caminhos da vida. Ou quem sabe, esteja pregando eu para alguém que tenha visto os seus sonhos se tornarem um pesadelo. Ou quem sabe alguém que já desistiu ou que já enterrou os seus sonhos. Então, querido, nessa noite, eu quero, com a ajuda do meu amigo Espírito Santo, encorajar você a trazer de volta esses sonhos e colocá-los na presença de Deus. Amém? Porque o Deus em cuja presença estamos nessa noite é o Deus das causas impossíveis. O Deus em cuja presença estamos nessa noite, querido, é conhecido como Deus do impossível. E que nada é demasiadamente difícil para Ele. Nada. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma mulher que tinha um sonho. Um lindo sonho, um bonito sonho, o sonho de ser mãe. Eu acho que esse talvez seja o sonho mais lindo que Deus possa ter dado a um ser humano como deu à mulher. Só elas têm essa bênção de ser mãe. Então é um sonho lindo, um sonho bonito. Só que Ana tinha um problema. Ana era estéril. E o que nos chama a atenção é que a esterilidade de Ana não era consequência de uma enfermidade que ela tivera. Talvez se fosse nos dias de hoje, alguém chegava para Ana e falava assim: Ana, talvez é bom você fazer aí uma apanhada aí da sua árvore genealógica, porque pode ser que isso seja uma maldição hereditária. Ou pode ser que alguém faria como fizeram os amigos de Jó. Olha, deve ter alguma coisa errada aí na sua vida, você deve estar com algum pecado para Deus estar pesando a mão sobre você. Mas, querido, não foi e não é nada disso. Porque os versos 5 e 6 vai revelar para mim e para você que quem cerrou a madre de Ana foi Deus. E isso pode dar um nó na sua cabeça. Porque se Deus é bom, e nós sabemos que Deus é bom, diga: Deus é bom. Se nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, e tem mesmo, como é que podemos entender isso?
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a grande verdade que o Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus. Você consegue repetir comigo? Que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A nossa maior necessidade, nós conversamos isso na escola hoje, a nossa maior necessidade não é das bênçãos de Deus, mas do Deus das bênçãos. A nossa maior necessidade não é de coisas, mas a nossa maior necessidade é de Deus. Porque, querido, nós podemos ter tudo, tudo que nós quisermos, mas esse tudo sem Deus de nada vale. Amém? Infelizmente, querido, hoje nós vivemos uma realidade em que as coisas estão como que invertendo. Ao invés de querer que a vontade de Deus se faça aqui na terra, queremos que a vontade do homem prevaleça no céu. Muitos estão fazendo de Deus uma espécie de despachante celestial, como se Deus estivesse ao nosso serviço, como se nós fôssemos o centro do universo. Nem eu, nem você, ninguém é o centro do universo, Deus o é. Por isso não é a nossa vontade que tem que prevalecer, querido, aqui no céu, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer aqui na terra. Aleluia! E quando nós colocamos os nossos sonhos na frente dos projetos, dos propósitos divinos, Deus pode então adiar os nossos sonhos. Segundo lugar, Deus adia os nossos sonhos para que entendamos que tudo vem de Deus, tudo é de Deus e tudo deve ser consagrado de volta a Deus. Note o que Ana disse ao sacerdote Eli: por esse menino orava eu, pelo que eu ao Senhor o entreguei por todos os dias da sua vida. Querido, se Ana não tivesse entendido isso, certamente Samuel teria se tornado um ídolo na vida de Ana. Mas porque ela compreendeu que Samuel viera de Deus, era de Deus, ela o entregou de volta para Deus. Amados, às vezes nós pedimos uma bênção e às vezes Deus não nos concede, porque corremos o risco de transformar a bênção de Deus num ídolo. Por exemplo, você pede a Deus prosperidade e Deus o concede. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. E aí você começa a prosperar. E Deus então vai te abençoando, ano após ano, cada ano você vai melhorando e vai sendo abençoado cada vez mais. Mas chega um ponto que você está tão ocupado com as bênçãos do Senhor, que você acaba esquecendo o abençoador. Não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para o abençoador, porque o seu tempo está agora sendo dedicado às bênçãos. Aí não vem mais no culto da semana principalmente, não coopera mais com as atividades da igreja, começa a relaxar com os cultos, mesmo os cultos mais digamos assim, mais normais que os cultos de domingo. Aí é uma vez por domingo só, um domingo por mês. Ou então é aquela mãe que ora pedindo a Deus um filho, e Deus então abençoa e ela tem um filho, agora não vem mais da igreja, porque a criança então é muito trabalho, tem que...
Ou é aquela que pede um namorado, ou então pede um marido, Deus consegue, acabou, agora o tempo é só para o namorado, só para o marido. Porque está muito ocupado cuidando das bênçãos. Não tem mais tempo para o abençoador. Substitui as bênçãos pelo abençoador. Querido, cuidado com isso, porque o mesmo Deus que abençoa, que dá, pode tirar também. Eu já vi muito disso. Terceiro lugar, Deus adia o nosso sonho, porque os sonhos de Deus, querido, são maiores e melhores do que os nossos. Aleluia. Qual era o sonho de Ana? O sonho de Ana era ser mãe. Qual era o propósito de Deus para a vida de Ana? O propósito de Deus para a vida de Ana não é que ela apenas fosse mãe, mas que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz que Israel já teve, o homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para Deus. Querido, às vezes você está fazendo um pedido para Deus, e Deus diz assim: eu não vou atender isso aí não, o seu sonho é pequeno demais, eu tenho coisas maiores e melhores para você. Então, se Deus não está atendendo o seu pedido, querido, calma, fique calmo, vem coisa boa aí, vem coisa melhor para você. Paulo diz que Ele é infinitamente bom para nos dar muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Aleluia. Em quarto lugar, Deus adia os nossos sonhos porque Ele é soberano e faz como lhe apraz, ou seja, como Ele achar melhor. Olha o cântico de Ana, no capítulo 2. Ela começa lá no verso 1, mas o verso 6 e 7, olha o que ela fala: o Senhor é o que tira a vida e a dá, que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Querido, às vezes encontramos gente um tanto quanto petulante que diz assim: eu exijo, eu ordeno isso, eu tenho direito a isso. Querido, ninguém põe Deus contra a parede, Deus é soberano. E Ele faz como Ele quer. Ele abate, Ele exalta, Ele dá vida, Ele tira a vida. Ou seja, é bom que entendamos isso, para que nós possamos fazer as coisas de modo a não permitir que algo venha dar errado na nossa vida. Eu creio que Ana deve ter buscado os recursos médicos da época, com certeza. Não é pecado, querido, você procurar médico, não. Medicina é de Deus, amém? Pecado é você confiar nos médicos, na medicina, e esquecer de Deus. Aí você está invertendo a ordem das coisas. Toda mulher, acredito que toda mulher, pelo menos a gente observa, né, que toda mulher gosta de andar com uma bolsa. Não é verdade? A mulher gosta de andar com uma bolsa. E nessa bolsa costuma ter de tudo. Alguém tem uma caneta? Opa. Alguém tem uma lixa de unha? Tem. Tem um remedinho para dor de cabeça? Tem também. Tudo tem naquela bolsa. Nunca vi um negócio assim. Eu imagino que Ana devia ter uma bolsa e lá também tinha também alguns exames médicos. Não tem isso na bolsa de mulher, não.
E nesses exames certamente constavam ali, atestado pelo médico, que o caso dela era um caso impossível, que não tem jeito. Mas Ana entendia, querida, que se Deus quisesse, tinha jeito. Fala isso para o seu colega: se Deus quiser, tem jeito. E o mais interessante, querida, é que Ele quer. Aleluia. Porque a última palavra, querido, não é da ciência, não é da medicina, a última palavra vem de Deus. E Ana disse assim: é Ele que dá a vida, Ele que tira, Ele que enriquece, Ele que empobrece, Ele que abate, Ele que exalta. Ou seja, Ele é soberano. Um certo médico, amigo meu, ele foi fazer uma visita no hospital. E quando ele estava saindo, encontra um pessoal lá da terra dele, lá de Nova Venécia. E com uma jovem, uma moça em estado bem avançado de câncer, precisando urgentemente de uma UTI. E eles chegaram no hospital e ficaram tristes porque não tinha vaga na UTI. Ele disse: olha, só um minuto, eu conheço o diretor do hospital, eu vou ver se há alguma possibilidade. Ele foi lá, conversou, e o diretor disse: olha, pastor, não temos realmente, não há como. E UTI você não tira alguém para poder colocar outro, infelizmente não tem como. E ele chega cá fora e disse: olha, realmente não tem UTI, está difícil. Mas nós podemos fazer algo melhor, nós podemos orar por aquele que, ao invés de abrir uma vaga de UTI para ela, pode curá-la. E ali na ambulância mesmo, colocou a mão, orou sobre aquela jovem. Quando terminou a oração, vinha chegando um parente e disse: olha, eu conheço um médico que trabalha no interior, na cidade do interior, no interior aqui do estado, eu vou ligar para lá. Ele ligou e falou: tem uma vaga de UTI, pode trazer para cá. E eles então saíram. Chegando lá então, internaram e colocaram, e como é de praxe, foram fazer então os exames para ver o que ia fazer. Reviraram a moça como diz, de fora para dentro, de dentro para fora. Não encontraram absolutamente nada. Ela saiu da ambulância direto para sua casa, curada. Você pode aplaudir o Senhor? Porque quando Deus quer, tem jeito. Aleluia. Agora, querido, é verdade também que existem os assassinos, os matadores de sonho. Ana teve que lutar também contra esses assassinos de sonho. E a primeira pessoa que quis matar o sonho de Ana foi a sua rival, Penina. Diz a Bíblia que ela a irritava, Penina irritava a Ana excessivamente, de tal maneira que Ana começava a chorar e perdia o apetite. Nós não sabemos o que Penina falava para Ana. De uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher crente. Porque uma mulher, um homem crente, não vive infernizando a vida dos outros. Diz a Bíblia no verso 6 que a sua competidora excessivamente a irritava, porque Deus lhe tinha cerrado a mão. Eu imagino que, na minha imaginação, que Penina talvez dissesse coisa mais ou menos assim: está vendo aí, Ana? Você vive na igreja, você vive orando, vive chorando, vive jejuando. Eu não faço nada disso, eu estou aqui com saúde. Olha meus filhos aí. Negócio de igreja, isso é bobagem. Vale nada não, resolve nada não. Se funcionasse, você não estava nessa. Quem já ouviu isso, hein? Você nunca ouviu isso não, né? Cuidado com essa gente, são matadores de sonho. Gente que quer plantar no seu coração que se você é crente, você não fica doente, que se você é crente, você não tem problema financeiro, que se você é crente, você nunca será perseguido. Jesus nunca disse isso.
O que ele disse é o seguinte: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E disse mais: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, querido? A segunda pessoa que quis matar o sonho de Ana foi o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que ano a ano Ana ia a Siló. Lá estava o sacerdote Eli, lá estava Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, seus 2 filhos. E não consta no texto, querido, que pelo menos nós vemos aqui que em nenhum momento eles conversassem com Ana, chorasse com Ana, orasse com Ana. Pelo contrário, a primeira vez que Eli vai conversar com ela, chamando-a de bêbada e de filha de Belial. Acho que se Ana fosse membro de alguma igreja hoje em dia e ouvisse um negócio desse, ela ia embora, saía da igreja. Talvez mais. Ela levantaria uma campanha para botar o pastor para fora. Por muito menos do que isso, as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente cristal, porcelana, milindre, qualquer coisinha, vou sair da igreja? Aqui não tem isso, eu estou falando se você conhece fora. Querido, Ana não era assim. Ana era uma mulher madura na fé. Olha o que ela disse para o sacerdote: não, o senhor está enganado. Eu não estou bêbada, nem sou filha de Belial, não. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não tenho botado vinho nem bebida na minha boca, não. Não tenho a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Ou seja, eu tenho colocado a minha situação diante do Senhor. Terceira pessoa que quis matar o sonho de Ana foi seu marido, Eucana. Eucana era um maridão, presente, provedor. O problema dele é que ele era cabeça dura para entender os milagres, aceitar os milagres de Deus. Porque imagino eu que ele conhecia a história de Sara, que era estéril. Ele conhecia a história de Raquel, que era estéril. Ele conhecia a história de Rebeca, que também era estéril. E ele agora via sua mulher chorando, lutando pelo desejo de ser mãe. Ele poderia ter dito: Ana, eu sei que o problema é sério, eu sei que é difícil, eu sei que esse problema é só um milagre, mas Deus pode fazer esse milagre, porque Deus fez na vida de Sara, Deus fez na vida de Rebeca, Deus fez na vida de Raquel, e Ele pode fazer com você. Estamos juntos nessa luta, Ana. Mas não consta que ele tenha feito isso. O verso 8 diz que Eucana, seu marido, disse: Ana, por que você chora? Por que você não se alimenta? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Parafraseando, eu creio que Eucana deve ter seguido: vem cá, senta aqui. Ana, esse negócio de querer ter filhos já está me cansando. Isso já está virando uma obsessão na sua vida, Ana. O médico já falou que não tem jeito, que é causa perdida. Já falaram, não tem jeito, não tem jeito. Por que você fica insistindo, Ana? Pare de chorar. Você não está nem curtindo o maridão que você tem. Eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Queridos, assassinos de sonhos estão por aí, talvez mais perto do que você imagina. Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua mulher, às vezes é o seu pai, às vezes é o seu cunhado, às vezes é alguém muito próximo. Ok, vamos terminar então. O que fazer então quando nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, querido, continue orando. Jesus contou uma parábola certa vez, Lucas capítulo 18, dizendo assim, sobre o dever de orar e nunca desfaleceu, ou seja, não desanimar. Continue crendo, querido, continue insistindo, continue acreditando no milagre. Desiste não. Não existe milagre para quem desiste. O que eu falei?
Não tem. Nós vivemos uma geração que desiste muito fácil, muito fácil. Qualquer problema, qualquer probleminha que seja, desistiu do casamento. Qualquer probleminha, desiste do emprego, não vou mais. Qualquer probleminha, desiste do curso, desiste da faculdade. Não, querido. Chore um pouco mais, ore um pouco mais, lute um pouco mais, espere um pouco mais. Norman Vincent Peale, um pastor já falecido, pastor metodista, ele escreveu um livro, muito trabalho, e ele então foi a várias editoras para editar o seu livro. Nenhuma se interessou, foram várias. Depois de tanto trabalho, nenhuma quis. Difícil, o primeiro livro é muito difícil. E aí ele ficou irritado com aquilo, pegou aqueles seus rascunhos e jogou no lixo. A sua mulher, talvez mais crente que ele um pouquinho, pegou e disse: não, senhor, não vamos desistir não, mãe. Tantas horas de trabalho, de sono sacrificado, e agora não, senhor. E ela mesma resolveu ir atrás de uma editora. Achou uma editora que resolveu publicar o livro. Querido, esse livro vendeu mais de 10 milhões de cópias. O livro é chamado O Poder do Pensamento Positivo. Estava no lixo. Não desista dos seus sonhos. Na história da política americana, nós também vamos encontrar algo muito interessante. Franklin Delano Roosevelt. Ele tinha um sonho de ser presidente dos Estados Unidos. Se formou advogado, entrou para a carreira política. Aos 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite, ficou cadeirante. Alguém chegou para ele e disse assim: pode desistir do seu sonho de ser presidente dos Estados Unidos, como cadeirante você jamais chegará lá. Querido, poucos anos depois, Franklin Roosevelt era eleito e reeleito por 4 vezes presidente dos Estados Unidos. Não desista do seu sonho. Segunda coisa que Ana nos ensina é que você precisa tomar posse das promessas de Deus. Das promessas de Deus. Quando Eli fala para ela que ela chamou-a de bêbada, chamou de filha de Belial, querido, ela não acolheu para ela essas palavras. Não tenha a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados, meu desgosto, tem falhado agora. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pastor há 33 anos, eu já vi muita gente adoecer, ficar doente, ou muita gente ficar com trauma por resto da vida, por causa de uma palavra que recebeu muitas vezes do pai, da mãe, do marido, da esposa, de um professor, de um namorado, de um patrão, e essa palavra entrou na sua alma, e aquilo azedou para sempre a sua alma. O que nos chama a atenção, querido, que quando Eli fala isso para ela, ela não acolheu essa palavra, não aceitou. Ela não permitiu que essa palavra azedasse a sua alma, o seu coração. Mas quando Eli fala para ela assim: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe disse, ela acolheu essa palavra. Você tem que acolher a palavra, a promessa de bênção de Deus. E ela tomou posse daquela palavra. Diz a Bíblia que o seu semblante já não era mais triste. Quando ela volta para casa, ela se alimenta, deve ter tomado um bom banho, deitou-se com seu marido e ela então engravidou. Lá em Siló, ela tomou posse da bênção, e em Ramá o milagre aconteceu. Querido, você quer ver os seus sonhos realizados? Não escute esses arautos da incredulidade. Não acolha palavra de maldição lançada sobre a sua vida. Não dê ouvido à voz do inimigo. Dê ouvido à voz e às promessas de Deus.
Coloque seu coração nas promessas de Deus, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. E nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Se Deus é por nós, aleluia. Terceira coisa que Ana nos ensina é que Deus, ele é soberano. Não pensa você que Deus é pego de surpresa, não. Aconteceu isso com o Marco, e agora como é que eu vou fazer? Não, querido. Com Deus não tem esse negócio de sorte, de azar, de olho gordo, essas coisas, não. Sua vida está na mão de Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Deus está permitindo você passar por alguma prova, é porque está vindo coisa boa para você. Aleluia. Og Mondino, no seu livro O Maior Vendedor do Mundo, ele dá uma dica excelente. Ele diz que de manhã, quando você acordar, você deve ir ao jornal e comprar o melhor jornal. Hoje praticamente não tem jornal impresso, mas na época ele escreveu. E ele disse assim: quando você pegar o jornal e você começar a folhear o jornal, e você chegar naquela página de política, pula aquela página, porque política, ainda mais hoje, né? Você só vai encontrar, ele disse, aquele negócio vai atrapalhar seu dia, pula aí. Aí você vai encontrar a página de economia, vai falar negócio de alta do dólar, quebra da bolsa, esquece isso, pula. Vai chegar na parte policial, essa então você nem olha, porque é só morte, assalto, esquece, pula. Aí vem a parte esportiva, não olha também não, vai que você seja vascaíno, entendeu? Vai te irritar, deixa isso. Quer começar bem o seu dia? Comece lendo o obituário. Sabe o que é obituário, né? Fulano morreu, família comunica o falecimento, saudade, não sei o quê, missa de 7 dias, lê aquele negócio ali. Quando você terminar de ler, você vai descobrir algo fantástico, você vai descobrir que o seu nome não está naquela lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão naquela lista daria tudo para estar no seu lugar, mas está morta. E querido, você vai descobrir que se você está vivo, você é alvo das bênçãos e do milagre de Deus. Não desista do seu sonho. Os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Vamos declarar isso?